E aí, pessoal, bora continuar nosso bate-papo sobre teoria dos conjuntos? Nas aulas 4 e 5, nós vimos as operações de conjuntos de união, interseção, diferença e complementar, correto? Nessa aula 6, nós vamos finalizar essa parte de operações entre conjuntos, ok? A nossa quinta operação é a diferença simétrica de conjuntos. Pouco abordada, tá? Mas que é bom ficar sabendo. O que seria a diferença simétrica? A diferença simétrica dos conjuntos A e B consiste em todos os elementos que pertencem a A ou B, mas não a ambos. Ou seja, você descarta os elementos comuns e fica com os exclusivos de um conjunto e do outro, tá? A simbologia é exatamente essa que vocês estão vendo. A delta B. Então, A delta B significa diferença simétrica de conjuntos. E existem basicamente duas formas de você obter isso aí, tá? Dois procedimentos, digamos assim. Primeiro, a diferença simétrica de A em relação a B seria, faríamos a diferença de A menos B, a diferença de B menos A e iríamos fazer a união, juntar os dois. Isso nos forneceria os elementos que nos interessam, a diferença simétrica, ou seja, o que é diferente ao mesmo tempo em relação aos dois, tá certo? Ou faria a união de A e B e retiraria a interseção, iria tirar os elementos comuns, ficaria só com os exclusivos. Então essas são as duas formas que eu tenho de obter essa diferença, tá? Vamos ver um exemplo aqui, pessoal. Dados conjuntos A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, B, 0, 1, 2, 3, 4, determine a diferença simétrica de A em relação a B. Bora lá. Olha, a diferença simétrica de A em relação a B seria formado exclusivamente pelos elementos exclusivos de A e elementos exclusivos de B. Então, olha, eu vou cancelar aqui os elementos comuns. Eu tenho 2, eu tenho o 3, eu tenho o 4. Pronto, cancelei os comuns. Tudo que sobrou me interessa. Então, me interessa o 0, vou colocar em ordem, tá? O 1, me interessa o 5, me interessa o 6 e me interessa o 7. Só isso. Simples e fácil. Ok? E se fosse no diagrama? Se eu fosse fazer isso no diagrama de Venn, dois conjuntos A e B, sendo A diferente de B, mas não disjuntos, representa no diagrama de Venn a operação A menos B. Simples. Eu marco tudo menos o que for comum. Então eu vou pintar toda essa parte aqui de A, que é exclusiva de A. E vou pintar toda essa parte aqui que é exclusiva de B. Pronto. Marcado aí a diferença simétrica entre A e B. Só isso. Certinho? Vamos finalizar essa parte? Bora lá. A nossa última parte aqui, galera, são duas formulazinhas que nós vamos utilizar com maior frequência na parte de problemas de conjuntos. Ou seja, são fórmulas que fornecem o número de elementos da união dos conjuntos. Então, aqui, no caso de conjuntos, né? Eu vou apresentar duas fórmulas. Uma, que é a união entre dois conjuntos, número de elementos da união entre dois, e a outra, que é o número de elementos da união entre três conjuntos, ok? Primeira, para determinar o número de elementos, lembrando, aí é apenas a questão numérica, não são os elementos em si, apenas a quantidade de elementos. Então, quantidade de elementos da união de A com B é igual, você junta todos os elementos de A, todos os elementos de B e tira a interseção. Por que tirar a interseção? Para não ter elementos repetidos, certo? E finalizando a nossa aula, pessoal, número de A, união B, união C. É uma fórmula um pouco mais longa. Às vezes o aluno se impressiona pelo tamanho da fórmula, mas é fácil, tá? Eu tenho número de A, mais número de B, mais número de C, menos. Aqui, galera, só uma retificaçãozinha, tá? É número... Perdi a caneta. É número de A, interseção B. E aqui é número de A, interseção C, certinho? Faz essa retificação e fica com esse errozinho na digitação, mas problema nenhum. Menos número de B, interseção C, mais A, interseção B, interseção C. Por que esse mais lá no final? Porque quando você retira a interseção de A e B, retira a interseção de A e C,
retira a interseção de B e C, você está retirando todos os elementos, inclusive o elemento que é comum aos três. Ele ia desaparecer. Por isso que no final eu acrescento. Certinho, pessoal? Espero que tenha ficado claro, certo? Iremos fazer uso dessas fórmulas nas próximas aulas, certinho? Na parte de problemas de conjuntos. Então, bons estudos aí. Até a próxima.